queridos amigos da CEB, é com muita alegria que nesse instante nos encontramos trazendo a mensagem de renovação, trazendo a mensagem do Mestre, para que possamos aprender mais um pouco de algo grandioso e importante. A minha gratidão pelo convite, o meu amor por todos vocês. A proposta para a nossa conversa é do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, e ditado por Hamed. Então, já podemos contar com ensinamentos maravilhosos. Um médium muito comprometido, de uma sensibilidade muito grande, uma pessoa muito querida, e que traz um espírito que nos ensina cada vez mais a amar, a crescer, a seguir nessa ascensão espiritual. Vamos nos colocar numa posição que nos deixe confortáveis para que possamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos. Com Jesus, orando, agradecendo e contando com os ceareiros do Mestre para nos capacitar ao entendimento e para que eu possa passar para vocês a mensagem bem mais simples, claro, do que Hamed traz, mas dentro da minha condição espiritual. Mestre Jesus, nesse instante, rogo a Ti, aos Teus ceareiros, a todos os mentores da CEB, a todos os espíritos amigos e trabalhadores desta casa que tanto amo, pedindo, Mestre querido, que nos envolva numa energia de luz e paz, de gratidão, de amor, numa energia de compreensão, para que possamos unidos nesses momentos que agora se iniciam, para que possamos estar unidos num só pensamento, num só ideal, o ideal do aprendizado, o pensamento voltado para Ti, cheio de amor e de alegria. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hamed nos traz a proposta do capítulo que iremos hoje ter o prazer de abordar, Aprendendo a Perdoar. Um livro belíssimo, maravilhoso. Aqueles que ainda não leram, vai a sugestão. A boa leitura, o bom ensinamento nos fortalece para os embates da vida, para as dificuldades apresentadas no nosso dia a dia. A existência nos coloca à prova em todos os instantes, mas com certeza, quando caminhamos com Jesus, quando caminhamos com espíritos que nos trazem tanto esclarecimento, tudo torna-se mais leve, mais fácil. E no final, é sempre muito positivo o aprendizado que tiramos de todas essas experiências. Aprendendo a Perdoar. Ele traz, iniciando o capítulo, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Ora, essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim é uma belíssima lição, porque o perdão ele é libertador, o perdão é uma construção individual. Quando perdoamos, não estamos nos comprometendo com uma santificação, com uma atitude nobre, excessivamente nobre, se nos reportarmos aos ensinamentos de Jesus e tivermos plena convicção de que precisamos do perdão do Pai,
em todos os instantes, porque somos espíritos inferiores, somos espíritos ainda numa caminhada com muitos tropeços, dificuldades. Então, o ato do perdão, ele nos liberta. Mas não podemos esquecer que quando alguém nos perdoa, ou quando perdoamos, aquela construção equivocada que fizemos, ela tem que ser refeita. Então, não é apenas eu pedir perdão ou alguém me perdoar e eu achar que estou tranquila com relação à minha consciência, onde estão as leis de Deus. É necessário que, ao receber este perdão, eu me comprometa em modificar os meus conteúdos morais, as minhas atitudes e ter mais equilíbrio nessas tomadas de decisões que muitas vezes magoam e ferem os nossos irmãos. Não podemos esquecer do auto-perdão, porque somos implacáveis também conosco, porque se não tivermos essa posição diante dos nossos equívocos, dos nossos erros, nós vamos ficar paralisados, como nos diz a veneranda Joana, de forma muito apropriada, parar na culpa, estacionar na culpa, não nos levará a lugar nenhum. Então vamos aproveitar esse conteúdo riquíssimo de Hamed, trazido por esse médium com tanto amor, porque se eles dois caminham juntos é porque a afinidade é muito grande e existe a capacidade da transmissão. Então não podemos esquecer isso, a gratidão a Francisco, a gratidão a Hamed. Então nosso conceito de perdão, ele nos fala, também pode facilitar quanto limitar a capacidade de perdoar. Nós temos um olhar equivocado, não são palavras de Vitória, são palavras de Hamed, porque nós entendemos que perdoar é ser apático, é aceitar toda e qualquer ação que venha em nossa direção de desrespeito, de desamor, de agressividade, de permissividade, mas não é desta forma que devemos entender o perdão. O perdoar é deixar que o outro siga, mas é entender que nós precisamos delimitar o nosso espaço, conscientemente entendermos que naquele momento nós vamos dar o que tivermos condições de dar ao outro. Se a nossa mágoa é muito grande, se nossa tristeza é muito grande, é avassaladora, nós não podemos passar por cima de nossos sentimentos, e para isso nós vamos precisar, para harmonizar todos esses sentimentos que estão nos atormentando, nós vamos precisar nos realinhar com a nossa verdadeira essência. Então, um abraço de alguém que amamos é um abraço maravilhoso. Mas nós não podemos abraçar alguém que nós temos uma diferença muito grande, alguém que nós temos um ressentimento, alguém que, vamos ser fortes na palavra, mas é um sentimento que existe em nós. Não podemos abraçar aqueles que odiamos, aqueles que detestamos. É forte, mas é verdade. Nós somos uma composição de sentimentos, e sentimentos que muitas vezes estão conturbados, estão mal resolvidos dentro de nós mesmos. Então a gente precisa ter muita clareza quando falar do perdão. Então ele nos diz que a gente não pode ser apático. Por que não ser apático? Porque a apatia vai de encontro à reformulação, à necessidade de reformular os conceitos, à necessidade de reformular nossos sentimentos. E com isso não crescemos. Então é necessário que esse perdão seja dinâmico. E esse perdão, ele tem que ser dinâmico, e nós temos que ter um escudo de proteção. Porque nós não podemos perdoar alguém que nos fere de uma forma muito forte, muito grave, e continuarmos ali, de braços dados com aquela pessoa. Nós precisamos de um distanciamento físico
Mas mais importante do que isso, precisamos de um distanciamento psíquico, mental, emocional, para que possamos manter a nossa saúde e o nosso equilíbrio, que já vai ser difícil devido à situação que se apresenta, mas que nós temos ferramentas para passar por todas essas fases, mas não esquecermos que essas ferramentas nos capacitam ao respeito, ao autorrespeito e à compreensão dos fatos. Então a gente precisa desse distanciamento, a gente precisa dar um limite e mais ainda, nós não podemos ficar o tempo todo trazendo este acontecimento para o nosso presente. Ah, Vitória, mas a gente não sofre de Alzheimer, a gente não vai esquecer esta atitude do nosso irmão para conosco. Mas o importante, fixar agora, e de acordo com o que Hamed nos traz de uma forma maravilhosa, é que nós não podemos alimentar, retroalimentar e estar trazendo sempre para nós acontecimentos que nos causaram dores, sofrimentos, inquietações. Então é necessário essa distância para que possamos nos ajudar e para que possibilitemos que o outro desperte. O outro não vai despertar. Eu nunca vou despertar se eu estou lhe agredindo, se eu estou lhe maltratando e você não sinaliza. Ora, se o meu conteúdo mental, o meu conteúdo emocional e a minha condição espiritual não me deixam perceber o quanto eu estou lhe fazendo sofrer, é necessário que você tenha uma atitude onde você me coloca em xeque. Onde você diz, agora finalizou. Você foi até aqui, mas a partir de agora eu preciso ter uma atitude favorável à minha saúde mental. Porque os desequilíbrios vêm dessa aceitação exacerbada e há um equívoco muito grande, uma incompreensão muito grande que nós podemos perceber e chegamos até a ouvir, porque muitas pessoas externam, o entendimento do perdão de uma forma muito equivocada. O Evangelho nos fala do perdão, não 7, mas 70 vezes 7, mas ele não nos fala também que a energia, a troca vibracional, a troca energética entre seres que se amam é diferente da troca com um desafeto. Então, se o Evangelho nos traz este ensinamento, nos provando que nós precisamos, principalmente nós, espíritos ainda atrasados e com muitas deficiências, nós precisamos ter um suporte, e um suporte saudável, para que possamos vivenciar estes momentos. Estes momentos que são enriquecedores, quando nós entendemos a linguagem que eles trazem. Então, Hamed nos fala que é necessário que tenhamos essa perspicácia em perceber o momento de afastar-se. Mas, Vitória, se eu me afasto de quem me fez o mal, eu não permito que aquela pessoa refaça aquela construção. Está totalmente enganado. O afastamento é físico, emocional, porque não adianta o afastar fisicamente e aquela pessoa estar presente todos os dias e todas as horas em meus pensamentos, e eu estar sempre voltando a ela e ao acontecimento, porque eu vou ficar prisioneira de um momento, de uma situação que não vai me ajudar e nem ajudar aquele que me feriu. Porque nós vamos criar uma vinculação que nós podemos dizer com muita propriedade de obsessão, de encarnado para encarnado.
Nos preocupamos muito com a obsessão de nós, encarnados, e os que já estão do outro lado, no mundo espiritual. Nas regiões de umbral, em vários locais, de acordo com sua condição, e esquecemos que essa vinculação emocional, essa vinculação mental, ela cria essa dependência que é muito perigosa. Qual é a maneira, qual é a forma que podemos encontrar para perdoar e enriquecer os nossos conteúdos emocionais e oportunizar ao outro um refazimento? Manter a distância, manter o equilíbrio e buscar a oração. Buscar na oração o fortalecimento, pedindo, mas pedindo verdadeiramente por aquele que nos magoou, por aquele que nos feriu. Pedindo ao Pai que Ele tenha a oportunidade de despertar e refazer aquele equívoco. E orando, nós estamos envolvendo aquele ser de uma forma muito especial, numa energia de luz, e tenham absoluta certeza, a oração é transformadora. A oração é algo que transforma, que modifica situações, acontecimentos, sentimentos de uma forma fantástica. Então, o ser humano, muitas vezes, ele confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos. Ora, quando passamos por uma dor muito grande, de uma ingratidão, de uma traição, de um ato de desamor, precisamos viver nosso luto. Nós não podemos atropelar nossos sentimentos ou simplesmente pousar de cara de paisagem onde as pessoas perguntam: como vai, querida? Estou em paz, estou bem, nunca estive tão bem. Eu estou negando a minha dor, o meu sofrimento. E isso não me faz crescer. Muito pelo contrário. Muitas vezes achamos que forte é aquele que nada sente, que está sempre no pedestal, que está inalcançável, inatingível a toda e qualquer situação. Essa pessoa, infelizmente, ela está perdendo a grande oportunidade de se autoconhecer, de vivenciar através da dor o despertar da consciência adormecida. Então precisamos passar por nosso luto. Precisamos sentir verdadeiramente, cada um da sua maneira, da sua forma. Um acontecimento não é único para todas as pessoas, a reação é diferente, cada um reage de uma forma. Mas precisamos vivenciar nossos sentimentos. Porque quando nós negamos o que sentimos, nós estamos negando a nós a oportunidade de crescer, a oportunidade de sair da infância espiritual para nos tornarmos realmente adultos. Aqueles que assumem de forma clara a sua condição de vulnerabilidade. Então, eu sou espírita e por ser espírita, todos podem passar por cima de mim que eu estou lá, mas eu perdoo, é meu irmão, está equivocado. E deixo continuar pisando, machucando, depreciando, ferindo, magoando. Eu não estou entendendo o conteúdo dessa doutrina tão bela e estou muito distante do que nos ensina o Evangelho de Jesus. Então é assumir que aquela situação é insustentável e arcar com as consequências. Ou seja, até que ponto eu estou preparada para afastar uma pessoa tóxica, uma pessoa nociva que está me prejudicando? Até que ponto eu estou preparada para descobrir que meus monstrinhos internos são terríveis e que eu tenho ainda muito que trabalhar? Então eu não posso ficar externando: eu desejo tudo de bom, desejo que fulano ou que fulana seja feliz, eu desejo que
eles tenham toda sorte e felicidade do mundo. Se me procurar, eu estou aqui, quando na verdade a minha vontade é que tudo dê errado para fulano e fulana. Mas eu paro e penso, eu sou construtora da minha própria vida. Eu aprendi com Jesus a grandiosidade e a maravilha do perdão. Por que que eu vou alimentar esses monstrinhos internos quando eu posso, numa atitude de alto amor, alto respeito e principalmente de vontade de crescer cada vez mais, neutralizar de uma forma inteligente, se com o auxílio da doutrina, com o aprendizado, com as mensagens belíssimas e os conteúdos, eu tenho condição de superar. Além disso, eu tenho profissionais capacitados que podem me ajudar, onde vai existir a ética, o sigilo, onde eu vou poder me mostrar verdadeiramente, sem críticas, sem julgamentos, vou poder me desnudar diante desses profissionais e trazer não respostas prontas, porque não existe um profissional, um psicólogo, um terapeuta, ele lhe ajuda quando ele lhe encaminha ao mergulho interior e você se descobre. E muitas vezes a tempestade num copo d'água, ela se transforma numa gotinha no oceano, aquele oceano bonito, aquele oceano tranquilo, porque você descobre como pode caminhar. O nosso ego, ele nos faz perder a noção e o rumo do real e de nossos objetivos. Então não podemos deixar que nos magoem e achar que estão nos dando um belo de um sorvete, um chocolate saboroso. Não podemos continuar fortalecendo laços com alguém que está desequilibrado. Nós precisamos entender que perdoar é um ato de libertação. Quando perdoamos, nos libertamos. Quando perdoamos, dizemos claramente que Deus te acompanhe, siga a sua vida. Nós não podemos falar em perdão e seguir as pessoas que nos magoam nas redes sociais. Cada espirro que for dado, a gente quer saber que hora foi, onde foi e com quem estava. Isso aí é uma prisão horrível, porque nós não vivemos e nem deixamos o outro viver. E não tenhamos pressa. Se quem nos magoou, quem nos feriu, quem nos prejudicou, não tiver tempo de retomar essa relação de forma saudável e prazerosa, deixa que siga. Nós temos outras existências, vamos ter outras encarnações. Porque esse burilamento interior, ele demanda tempo. Não é num passe de mágica. E não temos que usar de desculpas, que na verdade são autodesculpas, porque passamos por toda a dor e estamos ali, caminhando com a criatura, sofrendo, perdendo tempo, um tempo tão especial, tão precioso, e deixando de seguir e oportunizando novas paragens para nós. Então, a compreensão do perdão é algo que tem que ser muito bem cuidado. Não podemos falar de perdão como algo simples, como trocar uma roupa, tomar um banho, sair a caminhar. Perdoar requer de nós consciência desperta. Se formos os que ferimos, os algozes, é um grande chamamento para que retomemos outros caminhos e reescrevamos outras histórias. Se formos as vítimas, porque na verdade não existem vítimas, passamos por construções que sabemos e por situações que são necessárias para
um novo ressurgir, para uma nova tomada de posição, para uma atitude mais coerente com a nossa condição de espíritos, caminhando para a libertação. Não podemos esquecer. Mas não podemos ligar a nossa tela mental e assistir aquele filme de terror. Até as mínimas palavras que foram ditas, a gente grava, que é capaz de escrever um livro com todos os detalhes. Isso vai me ajudar em quê? Em que eu vou ser beneficiada? Nem como vítima, nem como algoz. Porque se eu fico com aquele pensamento e aquelas cenas o tempo todo na minha mente, eu não desvinculo. Se eu fico com um sentimento de culpa, com aquela sensação horrorosa, não durmo, não me alimento e é só aquilo, eu não estou fazendo nada de bom. Não faço para mim, não faço para o outro. Porque quando eu fico revivendo toda aquela situação, eu crio com esta pessoa uma vinculação de vibração energética e com isso eu me prejudico e prejudico o outro. Ora, é complexo, não é tão simples, mas se pode fazer. A gente vai cometer equívocos muito grandes. Muitas vezes nós vamos externar que eu perdoei, eu perdoo, mas aqui dentro as mágoas, os ressentimentos estão muito vivos, são chamas que ainda estão acesas, mas é preciso que tenhamos a compreensão de que quando nos deparamos com a decepção, nós temos uma facilidade muito grande de fazer construções de beleza quando a gente quer bem, quando a gente conhece alguém, a gente já começa a enfeitar muito, né? E o sentimento às vezes não é tão claro, mas é aquele turbilhão e você se envolve e você quer vivenciar de qualquer forma. E muitas vezes nossa carência é tão grande que nos encontramos com alguém e falamos das nossas mais íntimas reações, dos mais íntimos sentimentos. Uma prova de que ainda somos infantis, né? Porque nós devemos entender que conhecer requer tempo e que quando nós queremos atrair, nós mostramos o nosso melhor. Nós não atraímos ninguém mostrando quem somos verdadeiramente. Nós ficamos mais gentis, mais educados, mais corteses. Até se formos comilões, a gente come menos para a pessoa ficar impressionada. Então nós procuramos selecionar. E é assim que fazemos quando caminhamos por essa existência. Cada um que encontramos, nós temos um determinado cuidado. Mas as pessoas que encontramos e que confiamos verdadeiramente, e que são aquelas pessoas que não nos julgam, apenas elas estão ali como um referencial, e são muitas pessoas maravilhosas. Eu mesmo tenho a facilidade de dizer a vocês que eu tenho amigos especialíssimos. Cada um me ensina algo melhor. Então, meu maior amigo, o Mestre Jesus, ele me ensina a essência da essência, a verdade da verdade. Meus amigos como eu que estão ainda caminhando, trilhando nesse processo evolutivo, eles me trazem um conteúdo muito rico. Então, aquele amigo que ele é carinhoso, ele é presente, mas que ele às vezes cria uma situação de dificuldade, com certeza, ele deu o que ele podia dar. E às vezes para a gente não foi o melhor. Então vamos entender o perdão como uma construção de muita verdade, onde nós não podemos nos sentir superiores a ninguém, nem dotados da libertação do outro. Eu lhe perdoo.
A gente diz com tanta imponência, né? Eu lhe perdoo. Quem somos nós para perdoar? Se estamos sempre a pedir o perdão do Pai. Mas nós temos que ter o entendimento que, apesar dos nossos defeitos, das nossas deficiências, da nossa inferioridade, nós somos dotados de uma centelha divina que nos indica e nos posiciona numa condição de respeito, dizendo melhor, de autorrespeito. Então não podemos de forma alguma vir falar de perdão como algo simplório, como algo que apenas externamos, mas sim falar de perdão como um comprometimento de modificação, de reescrever uma nova história, de mudança de conduta e principalmente aproveitarmos cada decepção, cada tristeza, cada palavra que doeu, para que nos sintamos fortes o suficiente para entender que aquela pessoa, ela vai ficar ali. Sempre terá a nossa oração, mas ela vai ficar ali, buscando os caminhos dela. A minha estrada já vem para o outro lado. Porque quando nos conhecemos, não estou dizendo que sou melhor do que o outro, apenas estou dizendo que já descobri que sou merecedor. Então, quando eu descubro que sou merecedor e que tenho o amor do Pai, do Mestre e da Mãe Santíssima, eu entendo que eu não reencarnei para caminhar com alguém que me maltrata, que me desrespeita, que me ofende e que me deprecia. Então, esta pessoa, ela tem que procurar outras companhias, porque eu já estou me posicionando para seguir e para descobrir que eu e o outro somos uma força propulsora de amor. Então, eu não quero pouco, eu quero muito. Mas o muito que eu quero é vivenciar experiências que me tornem cada vez mais fortalecida para o meu propósito evolutivo. Então, meus queridos, digo a vocês que, como nos fala Hamed, cada ser humano é capaz de resolver os seus dramas, as suas dificuldades, as suas tragédias. Então, nós não precisamos colocar nos nossos pés as pessoas para caminharmos e ir levando. Elas têm condições de caminhar. Então, não façamos desses posicionamentos bichos de 7 cabeças. Foi até aqui comigo, maravilhoso, gratidão. Já preciso seguir por outra estrada, maravilhoso, gratidão. E vamos seguindo. Seguindo e tendo a certeza. As situações não se encerram, vamos sempre ser testados. Por isso, perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Mas perdoar, se auto-perdoando, se auto-respeitando e tendo um auto-amor incondicional. Se não nos amarmos, como vamos poder amar o nosso próximo? Então, que tenhamos muito amor por nós, que tenhamos muita gratidão a Deus por todos os perdões que nos são concedidos e que entendamos que o outro fez sua construção. A mim cabe construir a minha paz. Se a verdade é minha ou do outro, não importa, a verdade é de Deus. Mas o importante é que eu já consigo perdoar. E acho, dizendo com muita sinceridade a vocês, com isso eu estou me auto-perdoando. É bom demais. Não remoer os fatos, não sofrer com os acontecimentos, deixar seguir, deixar fluir e entender. As estradas são muitas, cada um busca a que lhe apraz. Muita paz,
muita luz, muito amor nos nossos corações. E vamos perdoar, mas perdoar sem nos agredir, sem nos maltratar, apenas perdoar. Queridos irmãos, que nesse instante nós possamos, num gesto de gratidão, numa atitude de amor, agradecer por a oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, por uma mensagem que foi passada de forma muito simples e pode ser enriquecida com a leitura do livro, dessa mensagem belíssima de Hamed. Querido Jesus, nesse instante, eu me coloco diante de Ti para Te dizer que eu não tenho ainda a concepção exata do perdão, mas eu já consigo deixar seguir aquele que me magoa, consigo orar, pedir que as bênçãos recaiam sobre essas criaturas, pois são filhos de Deus e meus irmãos. Mas também, querido Jesus, eu tenho a alegria de perceber que muitos que partem, muitos que foram, é porque o Pai me reservava uma nova leva de amigos, de companheiros, de amores, para que eu aprenda cada vez mais. Que nas estradas da existência eu possa compreender aquele que me ama, aquele que me fere, aquele que me mostra a luz. Sempre agradecido, confiante no teu amor e na tua misericórdia. Pai, ajuda-nos a compreender. Perdoar é libertar-se de amarras mentais e psíquicas que tanto nos prejudicam. Ajuda-nos, Pai, para que aprendamos o mais rápido possível que para amar precisamos ter o alto amor. Obrigado, Pai querido, por me perdoar sempre, mas por deixar a mensagem maravilhosa. É preciso refazer, filha. É preciso reescrever uma nova história. Muita paz. Que Deus nos abençoe.